3 dias olhando pra aquela bolha cinza no WhatsApp, sabendo que a pessoa tá viva porque postou foto de um hambúrguer gourmet, e você aí, comendo pão que o diabo amassou sozinho. O pior do ghosting nem é o fora em si, é essa morte sem velório onde o defunto é você. Você conhece de cor cada pixel daquela bolinha cinza que diz se a pessoa está online ou não. Às vezes o status mudou para visto por último às 23h41, mas a mensagem que você mandou às 19 continua ali, intocada, com um tique só ou com os 2 tiques azuis que fingem que não viram, mas viram. E aí começa aquela pequena corrupção mental que todo mundo que já teve um coração pulsando conhece bem. Você olha para o próprio texto. Reenxerga a frase. Pensa se faltou vírgula, se sou carente demais, se a piada foi sem graça, se o assunto morreu porque você é desinteressante. Você passa o dedo pela tela para atualizar a conversa, como se puxar a página para baixo fosse ressuscitar o morto. Mas não ressuscita. O que tem ali é só o silêncio. Um silêncio que tem peso, que tem cheiro de teto mofado num domingo chuvoso, que ocupa o espaço inteiro da sala. O nome chique para isso agora é ghosting. Mas a gente sabe que um nome antigo era só falta de educação mesmo. Só que um nome novo pegou porque ele descreve uma mutação moderna, uma espécie de feitiçaria barata onde a pessoa não vai embora brigando, não bate a porta, não diz que acabou. Ela simplesmente evapora. Vira fumaça. Transforma-se num fantasma que ainda respira, que continua postando foto no story tomando café, mas que para você virou um terreno baldio. A cena se repete em miniatura o tempo todo. Sabe aquela sensação de quando você cruza com alguém na rua, a pessoa finge que está muito ocupada olhando para a vitrine de uma loja fechada para não ter que dizer um oi. É a mesma coisa, só que digital e com a vantagem de que você não precisa desviar o olhar fisicamente. Basta trancar a tela do celular e deixar o outro falando sozinho com o próprio eco. É a morte social sem funeral. Ninguém te enterrou, ninguém disse as palavras difíceis, ninguém assumiu a bronca de terminar o que quer que fosse. A pessoa só decidiu que você virou uma aba aberta no navegador que ela fechou no X sem querer salvar o rascunho. Sartre dizia que o inferno são os outros. Mas o inferno contemporâneo, se Sartre vivesse hoje, seriam os outros virando uma tela preta. Porque o conflito, por pior que seja, ainda é uma forma de reconhecimento. Quando alguém briga com você, quando alguém grita, quando alguém aponta seus defeitos e bate a porta, essa pessoa está te dando um lugar no mundo dela. Ela está dizendo, você importa o suficiente para me tirar do sério. O ghosting não. O ghosting é a negação até da raiva. É a indiferença elevada à categoria de arte. É o você é tão insignificante que eu não gastei nem os 3 segundos necessários para formular o não quero mais falar com você. A gente vive numa época que tem pavor de qualquer atrito que dure mais do que o tempo de um semáforo. A nossa tolerância ao desconforto alheio derreteu. A gente aprendeu a consumir pessoas como se fossem vídeos curtos. Se os primeiros 3 segundos não prenderam a atenção, se o assunto deu uma tropeçada, se a pessoa teve a audácia de ter um dia ruim ou de mandar uma mensagem longa demais, a gente passa o dedo para cima. Dick. Próximo. A ilusão infinita do catálogo aberto faz a gente acreditar que sempre tem alguém melhor, mais engraçado, mais alinhado, mais pronto para consumo na esquina seguinte do algoritmo. O problema é que a gente esquece que do lado de cada tela tem carne, osso, ansiedade e um café esfriando na mesa. Pensa na dinâmica disso. Antes, para você cortar alguém da sua vida, exigia-se um mínimo de decência trágica. Você tinha que olhar no olho, gaguejar um pouco, inventar uma desculpa esfarrapada, aguentar o silêncio constrangedor no elevador depois do fora. Era horrível. Era. Dava um frio na barriga que durava o dia todo. Com certeza. Mas havia ali uma ética da responsabilidade. Você assumia o estrago que estava fazendo. Você era o vilão da história por 5 minutos, mas era um vilão inteiro, corpóreo, humano. Hoje em dia, a tecnologia terceirizou a nossa coragem. É muito mais fácil sumir do que dizer a verdade. Por quê? Porque dizer a verdade obriga a gente a lidar com a reação do outro. Se eu te digo olha, não deu liga, não quero continuar, você pode ficar triste, pode perguntar o porquê, pode chorar, pode ficar com raiva. E aí eu vou ter que administrar a sua dor. E a nossa geração foi educada na base do anestésico. A gente quer o bônus de ter relações afetivas sem o ônus de ter que cuidar do outro quando a coisa aperta. Queremos o cardápio inteiro, mas sem pagar a conta emocional. Aí o sumiço vira a ferramenta perfeita. Você não precisa dar satisfação para ninguém porque, afinal de contas, a gente não tinha nada sério mesmo, essa frase clássica que a gente usa como passe livre para ser cruel sem culpa. Não importa se vocês conversaram todos os dias durante 4 meses, se dividiram segredos na madrugada, se planejaram ver um filme juntos. Como não havia um contrato assinado em cartório, vale a lei da selva digital, o silêncio é legítimo. E é aí que entra o estrago silencioso. Porque quando alguém some sem explicação, o cérebro humano, essa máquina maravilhosa e desgraçada, entra em parafuso tentando preencher o vazio.
A gente começa a reescrever o passado recente com uma lupa forense. Será que foi naquela piada que eu fiz no bar? Será que foi quando eu demorei 2 horas para responder? Você se torna um detetive de si mesmo, vasculhando migalhas de afeto que já viraram pó. É uma tortura chinesa em gotas homeopáticas. Bauman falava sobre a modernidade líquida, sobre como as relações humanas escorrem pelos dedos porque a gente tem medo de criar raízes que pesem. Mas o ghosting vai além da liquidez. Ele é a solidificação do egoísmo disfarçado de autocuidado. Olha que ironia bonita e cínica que a nossa época inventou. Hoje em dia, abandonar alguém no meio de uma conversa é chamado de proteger a minha saúde mental ou estabelecer limites saudáveis. O termo terapêutico virou o verniz perfeito para a falta de caráter ordinária. Precisei me afastar porque a energia estava pesada traduzindo. Achei chato, achei trabalhoso, achei que exigir de mim um pingo de empatia ia atrapalhar o meu final de semana de pijama. O filósofo Byung-Chul Han fala muito sobre essa sociedade do cansaço, onde a gente só quer o positivo, o fluido, o que dá prazer imediato. O negativo, o conflito, a dor do término, o peso de uma conversa difícil, foi banido. Só que ao banir o negativo, a gente bane também a profundidade. Relações sem atrito são relações sem substância. Se ninguém pode te contrariar, se todo mundo pode desaparecer ao primeiro sinal de rusga, a gente passa a viver num deserto de espelhos, onde a gente só se relaciona com a nossa própria conveniência. E a pessoa que fica do outro lado? Essa fica olhando para a notificação que não chega. Você vai na cozinha pegar água, volta para o quarto, olha para o celular de novo, com aquela esperança idiota que insiste em morar na gente. O relógio marca 2 da manhã. Você pensa, bom, ela deve ter dormido cedo hoje. No fundo da sua alma, você sabe que não dormiu. Você sabe que ela está online para o resto do mundo, só não está para você. É uma morte esquisita, repito. Sem missa, sem velório, sem carta de despedida. A pessoa continua existindo no mundo, respirando o mesmo oxigênio, talvez até cruzando a mesma rua que você daqui a 3 dias, mas para todos os efeitos práticos, ela foi abduzida por um OVNI invisível. E o pior não é nem o fato de ter acabado. A gente sabe que as coisas acabam, que o amor murcha, que o interesse evapora. O pior é a negação do fim. É o limbo. É ser transformado em fantasma antes mesmo de morrer. E aí a gente cai naquela armadilha clássica de tentar achar culpado. Será que eu falei demais? Será que mandei aquele áudio muito longo? Será que a piada foi sem graça? A gente pega o histórico da conversa e começa a ler como quem procura pista em cena de crime. Cada emoji passado a fio, cada kkk com uns a mais ou a menos, vira a evidência de um suposto erro que a gente teria cometido. É uma engenharia reversa da rejeição. A gente prefere a culpa ao vácuo, porque a culpa, no fim das contas, ainda te devolve o controle. Se a culpa é sua, você pode consertar na próxima. Mas se a culpa é só do vento, se a pessoa sumiu porque simplesmente achou mais fácil evaporar do que ter uma DR de 10 minutos, aí não tem o que consertar. Aí você percebe que o outro nem te achou digno de um conflito. Porque o conflito exige respeito. O conflito exige que você encare o outro como um igual, com direitos, com sentimentos, com a obrigação moral de ouvir uma resposta, por mais chata que ela seja. O ghosting é o oposto disso. É a infantilidade disfarçada de autonomia. É a pessoa dizendo, sem usar um único verbo, eu não quero pagar o preço de ser um ser humano completo perto de você. Sartre falava que o inferno são os outros, mas pelo visto ele não conheceu o purgatório digital onde o outro simplesmente vira uma estante na tela. Na visão do Sartre, o olhar do outro me define, me algema, me tira a liberdade. Mas o que a gente vive hoje é o exato oposto. O inferno não é o olhar do outro, é a ausência radical dele. É o apagamento. É você gritar no cânone vazio e não ter nem o eco de volta. Sabe quando você tá naqueles grupos de WhatsApp da família ou dos amigos antigos e alguém manda uma mensagem que constrange todo mundo, e segue um silêncio constrangedor onde ninguém responde nada e o assunto morre sozinho? O ghosting afetivo é exatamente isso, só que individual, personalizado e com crueldade em alta definição. É um silêncio que constrange a sua própria existência. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu inventei a química daquele sábado? Será que o beijo foi ruim só para mim? Será que eu tô enlouquecendo e interpretando intimidade onde só havia educação? É uma corrosão sutil da autoestima que acontece no silêncio da madrugada, enquanto você escova os dentes e se olha no espelho do banheiro, com aquela luz amarela e impiedosa. E o pior é que a nossa cultura atual aplaude isso. A gente criou um vocabulário inteiro para justificar a nossa incapacidade de lidar com o desconforto alheio. A gente fala de proteger a nossa paz, de cortar fontes de energia tóxica, de investir na própria jornada. Expressões bonitinhas, cheias de verniz terapêutico, que servem perfeitamente para anestesiar a nossa culpa, enquanto a gente comete a pequenez de sumir da vida de alguém que confiou minimamente na gente. Virou chique ser inacessível.
Virou sinal de maturidade emocional sumir sem dar satisfação, como se a maturidade fosse a arte de tratar os outros como descartáveis. Bauman já dizia que nas nossas relações líquidas a gente gasta mais tempo treinando as saídas do que construindo as entradas. A gente já entra em qualquer situação com o pé no acelerador e a marcha ré engatada. Ninguém se compromete com o chão onde pisca, porque no fundo todo mundo tem um plano de fuga arquitetado no bolso. Se a conversa apertar, se o sentimento pedir profundidade, se a pessoa cobrar coerência, a gente aperta o botão de ejeção. É a ética do aeroporto. Você só quer saber de embarcar, e se o voo atrasar ou der problema, você simplesmente troca de portão de embarque e finge que o destino anterior nunca existiu. Só que a vida não é um saguão de aeroporto, e as pessoas não são totens de autoatendimento. Tem carne, tem pulso, tem história ali no meio. Quando você some de alguém sem deixar rastro, você não tá exercendo a sua liberdade. Você tá terceirizando o seu ônus emocional para o outro carregar sozinho. Você deixa um rastro de interrogações na vida de quem só queria um ponto final. É uma covardia mansa, polida, que não faz barulho, mas deixa estilhaços difíceis de varrer. Mas olha, quer saber de uma coisa? Por mais que doa, por mais que dê uma raiva desgraçada e aquela vontade infantil de mandar um textão de 3 km que só vai servir para alimentar o ego de quem já te ignorou, no fim das contas o ghosting é um favor disfarçado de tragédia. É a vida te mostrando, sem rodeios, o caráter real de quem estava dividindo o espaço com você. É um livramento com prazo de validade adiantado. Porque se a pessoa não tem a decência básica de te avisar que o bonde dela vai seguir por outro trilho, imagina quando a vida de verdade pesasse de verdade. Imagina numa crise de verdade, num dia cinza, no momento em que a parceria precisasse ser de ferro e não de açúcar. A pessoa ia sumir igual fumaça. Então, se te deram ghosting, respira fundo. Deixa o fantasma ir embora sozinho para o limbo dele. Não vai atrás, não implora migalha de atenção, não vira detetive de rede social. Fecha a aba, apaga o contato se precisar, e vai cuidar da sua própria vida, que tem muita coisa bonita e inteira acontecendo fora daquela tela preta. A vida real é meio imperfeita, é cheia de ruído, de atrito, de conversa torta que precisa ser resolvida no Google. E quer saber? Que bom que é assim. Porque é justamente nesse atrito que a gente prova que ainda é de verdade. Vai lá viver. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.